Meu nome é Stefan Cunha Uivari, eu sou infectologista, me formei em 1988 na Escola Paulista de Medicina, que pertence hoje em dia à Universidade Federal de São Paulo, e eu me especializei em infectologia e dentro da infectologia eu comecei a estudar muito sobre a história das doenças infecciosas, como elas acabaram se originando no planeta, como que elas acabaram se disseminando e muitas vezes como que o homem interferiu nessas doenças infecciosas. Esse livro que eu escrevi junto com outro autor, que é o Tarso Adoni, um neurologista da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina, a gente aborda as principais descobertas da medicina ao longo do século XX. A gente aborda de uma maneira cronológica, desde o ano de 1901 até o final do século XX, e a gente coloca numa linguagem mais direcionada para a população leiga entender como que ocorreram esses avanços da medicina. Muitas vezes a gente vai encontrar descobertas ao acaso, quando o homem procurava tinha algumas investigações e de repente apontou para uma descoberta inesperada. Muitas vezes a gente vê que o homem foi atrás de algo que estava equivocado e acabou não originando nenhuma descoberta, ou muitas vezes tratamentos equivocados. E a grande parte a gente mostra como que é a criatividade da mente humana. Hoje em dia a gente usa muito a tecnologia para as grandes descobertas, mas na primeira metade do século XX, principalmente, a mente humana que era o mais importante. Então, em diversos momentos, o homem teve que elaborar raciocínios sofisticados para comprovar aquilo que ele achava que era uma verdade. E muitas vezes isso trouxe grandes descobertas na medicina. O que a gente quis mostrar nesse livro é uma história paralela do século XX com as descobertas da medicina. Então, muitas vezes, as descobertas da medicina ocorreram num contexto histórico característico do século XX. Então, elas acabaram alimentando ou não algumas fases da história. O começo do livro já descreve um grande avanço da medicina, que foi a descoberta que os mosquitos transmitiam agentes infecciosos. Isso foi feito com a febre amarela em Cuba. E o interessante é como que os experimentos eram feitos naquele início do século XX. Para se comprovar que a febre amarela poderia ser transmitida pela picada do mosquito, os experimentos envolveram cobaias humanas. Então eles pegaram pessoas, colocaram um mosquito dentro de vidros e emborcaram a boca do vidro na pele e esperaram o mosquito agredir. E muitas dessas pessoas que funcionaram como cobaias acabaram adoecendo. Então é um exemplo realizado no ano de 1900, 1901, que hoje em dia, aos olhos da ciência atual, é uma coisa inadmissível esse tipo de experimento. Mas o livro mostra como que eram feitos experimentos no começo do século XX, quando ainda não se tinha muito essa noção de trabalhos científicos, dos cuidados que envolviam as pessoas. E esse livro vai ao encontro da linha dos outros livros que eu tenho aqui na editora Contexto. A história da humanidade contada pelos vírus, a gente descreve como que as doenças infecciosas nasceram no planeta e como que elas acabaram se dispersando pelo planeta. Isso tudo baseado nos estudos genéticos dos micro-organismos. E a gente coloca para a população de uma maneira clara para que o leigo na área entenda. E por outro lado, a gente vive um momento histórico atual, que são as alterações do meio ambiente, o crescimento populacional para mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, que são alterações que favorecem o aparecimento de outras doenças infecciosas ou mesmo o avanço de doenças infecciosas antigas. Isso eu abordo no outro livro, que é o Pandemias, a Humanidade em Risco. Então a gente vê como que hoje em dia a gente favorece o aparecimento de futuras outras prováveis epidemias.
Um dos exemplos que a gente tem nesse livro Pandemias, a Humanidade em Risco, é a presença de um vírus novo que saiu do interior africano, ganhou o litoral da África e lá ele acabou se dispersando pela locomoção humana para os países banhados pelo Oceano Índico. O nome desse vírus é o vírus chikungunya. Chikungunya porque no dialeto africano, chikungunya significa andar curvado, que mostra, dentro do quadro de febre, de mal-estar, o comprometimento das articulações. Então o paciente andava curvado. E qual a importância desse chikungunya? É que o Aedes aegypti é que transmite esse chikungunya. Então a gente tinha um risco e um receio da chegada dele no Brasil. Recentemente a gente teve agora uma notícia que ele chegou no Caribe. Então o vírus agora está circulando no Caribe, vindo provavelmente por viajantes doentes daquela região do Oceano Índico. Então é um vírus candidato a chegar no Brasil num curto ou médio espaço de tempo. Um outro exemplo que a gente descreve muito nesse livro Pandemias, a Humanidade em Risco, é o aparecimento dessas formas bacterianas multiresistentes, resistentes a diversos antibióticos. E uma delas, que apareceu em Nova Delhi, na Índia, ela foi batizada exatamente com essa sigla, NDM. O ND é de Nova Delhi. E ela acabou se espalhando também no planeta. A gente tinha um receio muito grande dessa bactéria chegar no Brasil. E nesse ano, em 2013, a gente teve os primeiros casos no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, detectando a presença dessa bactéria. Então, é mais um dos exemplos que a gente descreve nesse livro Pandemias, a Humanidade em Risco, mostrando as prováveis candidatas formas de bactérias ou vírus a darem problema no futuro.